em primeiro lugar, parabenizar a Agir e particularmente ao Rodolfo e equipe, e o pessoal aqui do Polo, pela iniciativa. Sem dúvida nenhuma, quando as conquistas são mais difíceis, elas tendem a ser mais prazerosas, e certamente não é diferente esse evento. Eu gostaria de fazer apenas algumas observações. Eu não tenho nenhuma projeção, mas gostaria de fazer algumas observações sobre a questão do papel da universidade no desenvolvimento regional, que é o tema a respeito dessa mesa e da minha participação. E eu gostaria, primeiro, começar contando uma história para vocês. Na Berlim de 1945, os bondes voltaram a funcionar 2 semanas depois do armistício. Berlim estava absolutamente arrasada. E isso impressionou muito aos aliados, né? Porque a força de trabalho de homens adultos tinha sido quase que dizimada, ou morta ou presa, né? E os responsáveis por fazer os bondes funcionar, porque era absolutamente fundamental tanto para a questão do fluxo de suprimentos, quanto para o movimento de trabalho e de deslocamento para áreas de mais fácil sobrevivência, os responsáveis eram mulheres e velhos. Uma atitude absolutamente inovadora para o padrão cultural da época e do local. Por que eu gosto dessa história? Porque ela mostra uma postura absolutamente proativa na solução de um problema e de uma forma inovadora. É muito comum que encontremos pessoas, ou todos nós, em algum momento da vida, indicando os problemas em outrem sobre alguma dificuldade que nós temos, né? E que é uma atitude completamente oposta a essa que eu acabei de descrever. Quer dizer, as mulheres e os idosos podiam simplesmente desistir da vida, ou se mudar, ou culpar os aliados pelos problemas. Não, resolveram colocar os bondes para funcionar. Então eu gosto muito dessa história porque representa realmente não só a antítese desse movimento que em psicopatologia se chama de oralidade, né, de querer as coisas. Não me dá, a instituição não me dá isso, a empresa não me dá isso, a região não me dá isso. E a gente mudar completamente o padrão para um padrão proativo de solução dos problemas. Isso não significa que nós devamos deixar de demandar e apontar os problemas e apontar as responsabilidades não cumpridas dos outros elementos, de jeito nenhum, mas muda a perspectiva da solução do problema. Muda radicalmente. Inclusive, a gente sai da depressão e pode passar para a mania. Desculpe o exagero de termos médicos, mas a gente sai do momento de depressão, não tem solução, e passa a encontrar a luz no fim do túnel, porque eu me movimento para buscar parte da solução. Então, acho que esse é um aspecto fundamental quando se fala da relação da universidade com o desenvolvimento regional. A atitude de cada um de nós, obviamente, deve ser de apontar os problemas, mas de buscar qual é o nosso papel nesse processo de transformação. Eu, obviamente, aqui vou tocar em alguns conceitos que são de conhecimento de muitos de vocês. Certamente, muitos de vocês conhecem esses conceitos muito melhor do que eu, mas que são pertinentes aqui para a nossa conversa. Então, eu peço desculpas se estiver sendo assim, ofensivo ao conhecimento de alguns de vocês, mas acho que pode ajudar a abordar os pontos que eu pensei em fazer. A ideia da tripla hélice, né, triple helix, né, de universidades, estudos de pesquisa, governo, empresas, é muito interessante, não só pela ideia em si, mas porque ela nos remete ao tripé clássico da universidade. A universidade ela tem essa missão de fazer ensino, pesquisa e extensão. Então é curioso como que nós poderíamos pensar aí em uma tripla hélice, né?
porque na universidade esse é um funcionamento realmente que, ao mesmo tempo, ele é integrado, mas que em muitos momentos não se toca. E qual é a relevância para a questão da inovação? É porque, apesar do termo inovação sugerir algo absolutamente novo, inédito, é uma atividade que existe desde a fundação da civilização, né? Com outros nomes, com outras características, né? Mas que, recentemente, aí, desde vamos dizer assim, do marco da relação de Stanford com o Vale do Silício, né, passou a ser uma atividade também universitária. Passou a ter um caráter de relação mais visceral com a missão também da universidade. E marca um terceiro momento da universidade mundial. Né, vocês sabem muito bem que a universidade, né, há quase 1000 anos, a Universidade de Salamanca, etc., as primeiras universidades, elas nasceram com a missão principal, quase ou exclusiva, não quase, exclusiva, de formar profissionais, né? Inclusive, os primeiros reitores eram os alunos, eram os aristocratas que tinham dinheiro, contratavam os sábios para ensinar matérias, né, como astrologia, o discurso, filosofias naturais, no segundo momento. Então, esse era o primeiro momento da universidade, uma universidade do ensino, da formação do profissional. E que, depois da Revolução Científica, passou a ter o elemento da produção do conhecimento. Ela deixa, ou melhor, ela agrega à sua missão de formação de profissional também a missão de produção do conhecimento. E, mais recentemente, agrega, fazendo agora a conexão que eu disse há minutos atrás, essa missão também de interagir com a sociedade no sentido de colaborar para a solução dos problemas práticos, produzindo renda e emprego. O que é importante nós pensarmos, ou o que é também importante nós avaliarmos, é que, à medida que o mundo vai avançando, né, assim como o organismo, nós vamos agregando funções e tornando cada vez mais complexa a nossa atividade. Isso não significa que nós devamos, pelo contrário, abandonar as missões tradicionais e mais primárias. Então, nós crescemos, aprendemos a andar, a comer, depois a andar, depois estudar, trabalhar, aí a ser pai, mãe, depois, né, e vai depois, eventualmente, uma função diretiva numa empresa, numa universidade. Sim, mas não deixamos de comer, né, de ser pai, de ser mãe. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio. Quando se fala em atividade de inovação como uma missão da universidade, esse é o primeiro desafio. Nós temos que aprender, isso não está pronto, não existe uma fórmula pronta para isso. Obviamente, existem iniciativas, bons exemplos, mas não existe uma fórmula pronta para isso. Onde a incorporação da missão de inovação e de pesquisa não diminua o papel formador de profissional. Pelo contrário, ela deve fortalecer e qualificar esse papel formador de profissional. Então, eu não visto a carapuça e não aceito a crítica, obviamente vocês não são alvo dessa minha resposta, vamos dizer assim, direito de resposta, de que a incorporação, a criação da agência de inovação, a incorporação do nome inovação universidade à pró-reitoria, significa que se tornou agora mais importante, por isso a pesquisa ficou menos relevante, o ensino ficou... Isso é um absurdo pensar dessa maneira. Eu acho isso um pensamento preconceituoso e, desculpe, burro. Você, em vez de aproveitar um movimento que enriquece e qualificar a sua atividade, você coloca uma contraposição a uma ideia nova. Isso é uma atitude que certamente não colabora e, pelo contrário, atrapalha o crescimento da sua própria atividade de ensino. Então, acho que esse é um elemento importante que a gente deve enfatizar toda vez que tiver oportunidade. Uma outra questão que eu gostaria também de chamar a atenção é que muito se falou e se fala, nós falamos, todos nós, que o Brasil tem avançado muito na produção do conhecimento, e tem avançado, num ritmo, nos últimos 10, 15 anos, cerca de 4, 5 vezes mais rápida do que a média mundial, se nós usarmos como indicador artigos publicados em periódicos indexados. Fazer um parêntese aqui, nós demos um grande salto em 2009,
a quantidade de artigos publicados. Foi muito propalado o fato de nós termos ultrapassado a Holanda e a Rússia em número de artigos publicados, indexados, o que é muito bom e realmente indica um movimento de melhoria da nossa produção científica, não há dúvida sobre isso, mas há uma pegadinha aí que nós precisamos considerar, que se usa o Web of Science, né, que é uma biblioteca virtual da Thomson, que é uma empresa privada que passou a indexar. Indexar, ela simplesmente tem um critério de qualidade. Essa aqui é a questão, mas tem um critério que indexa periódicos, né, e se todos nós usarmos aquele banco de dados para dizer que são artigos publicados em periódicos indexados, significa que a Thomson considera que aquele é um artigo bom, vamos dizer assim, uma revista boa. Muito simplificadamente, desculpe a simplicidade, mas é mais ou menos isso, né? O que aconteceu em 2008? O Brasil foi o país que teve o maior número de periódicos incorporado ao banco de dados da Thomson. Nós tivemos mais de 50 periódicos incorporados, foi o maior número. Então, simplesmente pelo fato de periódicos brasileiros. Obviamente, quem mais publica em periódico brasileiro são os brasileiros. Então, subitamente, o número de artigos indexados de pesquisadores brasileiros cresceu muito rapidamente. Não foi porque a ciência disparou naquele ano no Brasil, mas porque o critério que chama de bons artigos passou a ter mais periódicos brasileiros. Fecha parêntese. Ainda assim, a verdadeira afirmativa de que a ciência brasileira vai muito bem, né? E observem que ela vai muito bem, apesar do investimento ainda ser muito pequeno. Lógico que houve um crescimento aí nesses últimos 8 anos, particularmente, aí, pode parecer até algum discurso político, mas como já passou a eleição, isso fica menos sensível. Sem dúvida nenhuma, essa política de governo, não vamos aqui discutir as pré-condições, etc., mas o fato foi que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem um salto de quase 1,5 bilhão nos últimos 4 anos, que é algo transformador. A FAPERJ, no Rio de Janeiro, tinha um orçamento de 80 milhões nesse último governo, do governador, que passou a cumprir o preceito constitucional de 2% da tributação tributária líquida, passou da receita tributária líquida, passou a aplicar para a FAPERJ, pulou de 80 milhões para 240 milhões. Então, não existe hoje em dia no Estado do Rio de Janeiro projeto qualificado sem algum auxílio da FAPERJ, obviamente, que tenha sido demandado, né? Então, essa que é a mensagem para todo mundo: demande. E não é só projeto de pesquisa de ciência fundamental, não. Muitos editais de inovação tecnológica, de relação público-privada, etc., etc., etc. Então, a ciência brasileira vai muito bem, obrigado. Então, a universidade está fazendo muito bem seu papel no segundo domínio de formação de profissionais, obviamente, como toda atividade humana sujeita a equívocos e necessidade de correção, mas faz muito bem a formação de profissionais, produção científica está indo muito bem. Essa terceira parte está muito acanhada. A questão da inovação, o papel da universidade, ainda é acanhada. Bons exemplos, mas acanhada se comparada a outros países. Agora, nós temos que considerar, pelo menos, né, toda história tem no mínimo 2 lados, né? Então, 2 aspectos fundamentais. Primeiro, algumas comparações são injustas. Né? Comparar Brasil com Japão é injusto. Né? No Brasil, algumas das estatísticas, se a gente usar patente depositada nos Estados Unidos por brasileiros, aí de 3 mil, 4 mil patentes do ano, o Japão também, 3 mil, 4 mil patentes por dia. Né? Essa é a estimativa que se faz. Lógico, poucas delas se transformam em produtos comerciais, mas o fato é que o depósito de patente acontece nessa proporção. Então, mas é injusta a comparação com o Japão. É uma outra realidade, é um país muito mais antigo, etc., etc., etc. Se fosse só pelo fator tempo, já seria injusto, né? Também acho muito injusto comparar com a China. Nós estávamos conversando hoje no almoço. A China diz o seguinte: a estrada vai passar por aqui, e passa. Se quem estiver na frente vai morrer. Ou sai da frente ou vai morrer. Não tem esse negócio de movimento, vou fechar a estrada. Eu não estou dizendo que é melhor, não. Eu acho que é pior. Só estou dizendo que é injusta a comparação. É uma comparação injusta, né? Em relação a isso, eu também digo, com todo respeito ao empreendedorismo do Juscelino Kubitschek, se ele fosse construir Brasília depois da Lei 8666, e não por coincidência 666, the number of the beast, né? Os últimos 3 números da lei, ele não faria nem a rampa do Palácio do Planalto, né? Quando ele fez o Lago Paranoá, bloqueou aquele riachozinho no final, foi enchendo os candangos que saísse, eu morria afogado. Não tem esse negócio de negociar, vou mover para outra área. Também não estou dizendo que é melhor assim, só estou dizendo
que é injusto. É verdade isso que eu estou dizendo. Então, um primeiro aspecto fundamental do ponto de vista de que o Brasil ainda está mal em depósito de patente, inovação, é verdade, por um lado, mas a gente tem que condicionar essa interpretação. Primeiro, essa comparação é boa para nos estimular, mas é injusta em muitos aspectos. A gente tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido. E o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, e tem a ver com o papel da universidade, é identificar as responsabilidades. Né? Eu acho também perverso, injusto e, portanto, inadequado que se coloque na conta da universidade, por exemplo, e não vou ser oral aqui dizer que a culpa é dos outros, não vamos fazer autocrítica, mas é injusto colocar exclusivamente na conta da universidade que nossos pesquisadores não entendem nada de inovação, só querem saber da bancada. Olha, eu queria saber qual é o país que produz muita inovação tecnológica que não tem uma ciência básica forte. Se alguém conhecer algum exemplo, me mostre. Eu não conheço. Você tem que ter uma base larga, sólida, né, com história, com tradição de produção científica fundamental, e on top of, né, e daí você vai transbordar a inovação tecnológica. Então, nós estamos novos no caminho, eu acho que não está ruim o caminho, é importante fazer essa autocrítica, sim. Por exemplo, nós não temos mecanismos gerenciais ainda maduros nas universidades para regular a relação. Lógico que isso não é um problema só da universidade, é um problema da sociedade, das empresas, do governo, mas é um problema nosso, sim. Nós temos dificuldade de construir modelos de governança de parques tecnológicos, incubadores. Como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser a relação do professor, do pesquisador com a empresa? Como é que isso acontece? Para o indivíduo deixar de ficar com vergonha, com medo, ele é criminoso, não é? Qual é o modelo que nós vamos usar? Então, eu acho que essa discussão ela tem que acontecer. E mais do que só a discussão, ela tem que avançar. Ela tem que trazer soluções práticas para que nós possamos colaborar para corrigir o que todos nós concordamos, que é ainda uma insuficiência de atividade produtiva em inovação tecnológica. E quando se fala em tecnologia, não falo em tecnologia tradicional, mas em tecnologia social também. Esse é um outro tema que nos é muito... vamos dizer assim, valioso e que também estamos longe de estar no ponto que nós gostaríamos. Também esse papel da universidade em colaborar para a transformação social a partir da demanda social e não postando de donos da verdade. Então, a questão da inovação social também é um aspecto que a gente precisa avançar. Então, nesse segundo conjunto aí de observações, eu queria então fazer essa análise, né, dizer que algumas comparações são injustas, né, e dizer que o caminho está acontecendo, né, o caminhar está acontecendo. Claro que nós temos a nossa responsabilidade como universidade, né, do ponto de vista do desenvolvimento regional. Inovação é fundamental, não há dúvida, não vamos nem discutir a premissa se é importante, não é importante, é claro que é importante. Mas o papel da universidade do desenvolvimento regional ela começa lá no seu primeiro domínio como universidade, que é formando profissional. Essa é a transformação que vocês observam aqui, em todos os outros lugares. Quer dizer, eu tenho que ter profissional capacitado. Se eu sou uma universidade de pesquisa e inovadora, melhor ainda. Mas se eu sou uma universidade com uma vocação de formação de profissional, eu tenho um importantíssimo papel na transformação regional. Eu preciso de técnicos, preciso de engenheiro, preciso de tudo, de médico, de geógrafo, de antropólogo, preciso de tudo para desenvolver uma região. Então, eu acho que é importante também a gente, né, como o pessoal da engenharia de produção, o que, quem, quando, vamos organizar essa bagunça aqui, quem é a responsabilidade de fazer o quê, não põe tudo toda na conta das empresas. Esses empresários não investem em inovação, que tragédia. Talvez uma parte disso seja fato. Não, esses pesquisadores só querem saber de bancada. Uma parte é verdade. Não, esse governo não está nem se lixando para isso. Uma parte é verdade também, mas vamos ser um pouco mais maduro no estabelecimento da tripla hélice para que todos nós nos beneficiemos desse movimento. Só um parênteses também, mais um, nessa questão da responsabilidade, muito curioso, lá no encontro de pró-reitores que a gente teve em Campo Grande semana passada, mais uma vez, e até um pouco menos, talvez já calibrado, no ano anterior, que foi em Recife,
o secretário do Conselho Nacional de Educação fez um grande discurso conclamando a pós-graduação brasileira, que é uma pós-graduação de sucesso, modelo internacional, com a figura da CAPES, que regula, zela pela qualidade, é um modelo de sucesso, não há dúvida nenhuma, mas conclamando a pós-graduação brasileira para o movimento de nacionalismo fundamental para melhorar o ensino básico brasileiro, que nós temos um hiato quase que irresponsável da academia com o ensino básico, etc, etc, etc. Eu levantei a mão e falei assim, olha, estamos prontos para colaborar. Mas eu queria fazer uma sugestão. Que tal começar a pagar o professor do ensino básico R$5.000 de salário? Eu acho que o impacto vai ser, em um ano, você vai popular de professor qualificado o ensino básico. Aí a gente ajuda. Agora, por favor, né? Vou dizer que a culpa é minha, porque eu fiz doutorado, não estou ajudando as criancinhas do Brasil, não sabe nem como é a minha atividade de pesquisa. Então, essa questão de estabelecer as responsabilidades é fundamental para a gente parar de brigar e passar a colaborar. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. Então, por fim, eu queria só fazer algumas observações do qual tem sido o movimento da nossa universidade na direção da inovação. Nós assumimos a pró-reitoria em fevereiro de 2009, no dia 2 de abril, não 1º de abril, a agência de inovação foi criada com uma portaria do magnífico reitor. Obviamente que ela não foi criada por mim, é um movimento que existe na universidade há muito tempo. Né? Existia um embrião, existia mais do que embrião, existia uma proposta de criação da agência de inovação, a gente simplesmente deu respaldo político, né? Catalisou para que isso acontecesse. A AGIR tem sido assim, com a liderança da Fabiana, e com Marilena, Patrícia, o Fórum de Empreendedores, incubadores, com Mecena, agora o Rodolfo aqui, com a Maria Helena, muitas pessoas, na questão dos encontros, nós tivemos, quantas pessoas lá? Tivemos mais de 200 pessoas no encontro com o propósito de promover projetos e soluções transversais que quebrasse essa estrutura acadêmica de departamentos e áreas do conhecimento, algo absolutamente artificial, né, e anárquico. Né? Então, departamento de engenharia mecânica, departamento de medicina, de cardiologia, departamento de física teórica, tudo é ser humano, natureza, né, a gente passaram a discutir questões como meio ambiente, energia, saúde, etc, etc. Então, o trabalho da AGIR tem sido realmente exemplar. Muitas vezes, um trabalho meio que de dona de casa, né? Que ninguém vê muito, né? Mas todo mundo adora estar na casa limpinha, com comida boa, tal, mas nem elogia a dona de casa. Né? Então, a AGIR acontece um pouco isso também. Está transformando o fundamento da nossa universidade com esses projetos. Ela tem transformado a cultura. As pessoas hoje falam de inovação como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso não se fala, essa palavra não existia. Nós mudamos o nome da pró-reitoria, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Passou a ser pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação. E numa certa atitude, assim, ao mesmo tempo transformadora, mas politicamente cuidadosa. Né? Não mudou o nome, é próprio do mesmo jeito. Né? Só que tem um I no final lá, mas fala próprio do mesmo jeito. Então, não mudou o nome da pró-reitoria. Mas mais do que a mudança do nome, a criação da agência realmente colocou a inovação na agenda da nossa universidade. Hoje não é uma atividade mais de Don Quixote, não é uma atividade mais de abnegados, de coitadinhos, de espertos. Ela passa a ser uma atividade institucional. Lógico que ainda demanda acertos que a gente já apontou aqui, do próprio modelo de governança. A gente precisa compactuar entre nós qual vai ser a atitude universitária nessa direção, né, os cuidados que a gente tem que ter para não confundir os papéis, isso é fundamental. Né? Então, incubadora pode ser escritório de negócio, é para incubar a empresa. Não, mas tem uma demanda, ótimo, então vamos organizar isso, de quem isso é responsabilidade. Então, tem um papel nosso universidade, né, de acerto, para que fique melhor ainda. Acho que nós avançamos muito, né, Rodolfo, aqui na região, avançamos muito, a gente está vendo aí só nessas 2 ou 3 horas que a gente conversou sobre as interações que têm sido feitas aqui, o papel da universidade, eu acho que tem colaborado muito. E eu acho que o papel do gestor é isso, quer dizer, eu não sei o que está acontecendo lá da ponta, meu papel é a gente pactuar o que é importante para a universidade, criar as condições, né, colaborar para definir as diretrizes, porque a universidade ela tem essa característica, né, é importante também, eu já estou terminando, mais 2 minutos,
é um órgão de decisão colegiada por si só, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim disso. O lado bom é que o resultado é sempre muito rico. Se eu vou para uma reunião, não sei, aparece lá um antropólogo, me diz uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida e minha atividade passa a ser muito melhor. Então esse é o lado bom. O lado ruim é que as decisões são mais lentas, às vezes o empresário fica um pouco aflito com isso. Mas peraí, mas você me disse que ia fazer isso em uma semana, está demorando 3 meses. Acontece, sim, acontece. Um pouquinho por ineficiência de algumas pessoas, nós mesmos, da máquina, da burocracia. Acabei de falar para vocês da 8666. Nós temos problemas realmente estruturais do serviço público, na dúvida, não vamos entrar aqui nesse assunto. Claro que tem problemas próprios, mas parte da morosidade vem dessa riqueza que é a decisão colegiada. Então, esse é o dever de casa. Eu tenho conversado muito com a Fabiana. Cada um de nós tem que pensar como uma célula. Estamos falando isso com o Márcio. Se eu sou fisiologista, sou médico, tendo a pensar dessa maneira, mas eu acho que é uma analogia muito, muito positiva. Vou deixar para fechar, para fechar essas minhas observações, com esse exemplo da fisiologia da homeostase. Mas, antes de fechar com essa observação, só para concluir que algumas das conquistas ou dos movimentos, ações da AGIR, como a conquista do edital ProInova, no ano passado, do CNPq, nós tivemos financiamento no ano passado, esse ano tivemos financiamento 3 vezes maior. O CNPq, obviamente, gostou dos movimentos que aconteceram, movimentos estruturantes, não é um movimento isolado de um professor que vai ali junto com as pessoas, movimento de transformação cultural, de comportamento institucional. Essa é uma conquista muito grande. Não esperou a submissão ao CNPq de pedidos de bolsa de iniciação tecnológica, que é o programa PIBIT, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica. Na verdade, são bolsas para alunos de graduação participarem de projetos inovadores. A gente propôs, através, obviamente, da AGIR, com o orçamento próprio, a criação da PIB Nova, que eram bolsas com as mesmas características, mas com orçamento próprio. Obviamente, você, como financiador de fora, diz o seguinte: tá bom, você colocou, eu coloco o mesmo número. Isso é uma boa maneira de fazer. Me dá um dinheiro aí. Não é me dar um dinheiro aí. Olha, estou botando tanto. Casa aqui comigo o dinheiro. Não casou imediatamente. Na primeira proposta, colocou 100 bolsas. Não foram 50 bolsas? 50 bolsas do PIBIT, ampliando o programa de iniciação. Então, nós estamos mudando a base. Então, os alunos que estão tendo essa experiência estão vivendo a sua formação com um olhar de inovação. Agora, isso leva um pouquinho de tempo. Não, mas a Coreia fez isso rápido. Fez. A criança estuda 12 horas por dia com 2 semanas de férias por ano. Eu não quero isso para o meu filho. Eu prefiro ir um pouquinho mais devagar. Mas dá para ser mais rápido do que a gente está fazendo. Então, esse papel foi fundamental. Bolsas de iniciação científica para o ensino médio. Nós estamos baixando. Não é de inovação tecnológica, mas é possível que tenham projetos de inovação tecnológica lá no ensino médio, na escola pública. Então, você vai contaminar a família da criança. Então, o indivíduo, não vou para a faculdade, vou fazer um ensino técnico. Mas ele já tem um olhar de ter tido uma experiência universitária. Ele não vai ser um acadêmico, mas ele sabe como é que funciona a inovação ou como não funciona a inovação lá na universidade. Certamente, ele vai ser um agente transformador no futuro. Então, eu queria concluir com a analogia da fisiologia, que cada um de nós somos células, na sociedade. Então, toda célula no organismo ela tem uma dupla função, ou tem 2 funções. Primeiro, a função de autossustentabilidade, de sobrevivência. Ela tem que ressintetizar a membrana, liberar energia, fagocitose, incorporar o composto energético. Ela tem que sobreviver, Óbvio. Mas ela obrigatoriamente contribui para o equilíbrio do meio externo. A gente chama de homeostasia, de estado de equilíbrio. Ela ajuda a manter o pH dos líquidos corporais, a temperatura, PCO2, pressão parcial de oxigênio, etc. Porque se assim não for, o meio não é propício para ela mesma sobreviver. Então, essa é uma analogia muito interessante, não só para a sociedade, de modo geral, mas para nós dentro da universidade. Nós temos que pensar nas nossas atividades, de eu ter sucesso profissional, produção científica, captar recursos, eventualmente suplementação salarial, se as regras, dentro de como as regras me permitirem, etc., 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 mas com um olhar na transformação do ambiente da minha universidade. Se eu tiver um olhar excessivamente externo, eu estou sangrando a universidade. Ao mesmo tempo, se eu tiver um olhar excessivamente para dentro, eu estou produzindo autofagia. Eu vou terminar me devorando. Então, o equilíbrio entre ter atividades de interação externa, produzindo benefícios estruturais para a universidade, é, sem dúvida nenhuma, o caminho
né? Não sou eu que estou dizendo isso, isso é o que a gente observa nos lugares de sucesso, como a Stanford, por exemplo, que é o ícone da universidade empreendedora. E eu tenho segurança que o trabalho da GIA e dos atores que compõem as ações de inovação da universidade tem tido sucesso estruturante, isso eu fico muito feliz. A gente saindo hoje daqui, não vai ser mais a mesma coisa, inovação na nossa universidade, e me comprometo a trabalhar para que isso seja cada vez mais eficiente. Tá? Muito obrigado pela paciência de vocês. Meu nome é Glauco Nada, eu sou consultor do Sebrae, estou aqui representando o Sebrae, o Gilberto e o Renato. O Gilberto é gerente regional, o Renato conseguiu transformar a UF, aproximar o Sebrae da UF, ou a UF do Sebrae. Acho que é eu fui gerente do mesmo projeto que ele durante 4 anos e não consegui fazer a mesma coisa, e ele em pouco tempo já conseguiu. Então, assim, isso para a gente é um mérito bastante salutar. Eu tenho 2 felicidades. Assim. Primeiro, que eu sou ex-aluno da UF, e aí me identifico muito com a universidade, porque era bolsista de iniciação na parte da manhã, era bolsista de extensão à tarde no NEPU, e era estudante à noite. Então, eu chegava às 8 da manhã na universidade, comia o bandejão a 70 centavos e ia para estudar à noite. Mas, enfim, então, assim, eu vivi bastante essa universidade e tenho uma relação bastante próxima com ela. Né? Hoje ainda encontro as pessoas, foi uma qualificação bastante importante. E a outra felicidade é que eu vim trabalhar aqui nessa região, e como é uma terra de engenheiros, né, o longo prazo é a semana seguinte. Né? Para engenheiro, o longo prazo é a próxima semana. Não engenheiros de produção, os outros engenheiros. Né? O longo prazo é a semana seguinte. E eu vim para cá fazendo um doutorado e me senti sozinho. Não tinha com quem dialogar. Primeiro, com os engenheiros não dão para dialogar, porque se você vai discutir desenvolvimento territorial, a semana seguinte não é o horizonte a ser discutido. E fiz o doutorado by myself, assim, estritamente sozinho. Primeiro que foi na UFRJ, eles não vinham para cá. E aqui eu não conseguia achar interlocutores. Definitivamente não consegui achar interlocutores durante 5 anos. Né? A minha sorte é que eu não precisei chorar, eu já terminei o doutorado, peguei o diploma ontem. Né? Então, lamento muito de essa interação não ter surgido há 2, 3 anos atrás. Teria sido bem menos doloroso e provavelmente o trabalho teria saído com maior qualidade. Então, assim, eu fico muito feliz da UF chegou. Né? Acho que ela já tinha chegado de forma física em Rio das Ostras e agora ela chegou com uma participação bastante relevante na sociedade. O nosso trabalho agora, que é duro, o Rodolfo aqui meio desanimado, eu não consigo já mobilizar as pessoas. Tal. Mas ontem o evento foi muito importante. E hoje já atende 2 empresários com dúvidas sobre o cadastro na Petrobras, que foi fruto das apresentações de ontem. Então, assim, a gente tem que avançar. Aos poucos, temos que avançar, e é esse o caminho. Quer dizer, conseguimos romper. Vocês receberam aí a bolsa do evento, tem um catálogo da Rede Petro, Bacia de Campos. A UF conseguiu romper um preconceito de empresários contra a universidade, porque realmente há, né, com razão ou sem razão, também com um pouco de razão, também com um pouco sem razão. A UF vai fazer o planejamento estratégico da Rede Petro. A gente espera que esse planejamento consiga abrir as portas aí e consiga trazer discussões que a gente não havia pensado. Né? Uma instituição que já existe há 7, 8 anos, e a UF está trazendo questões para a gente. Quer dizer, a questão mais importante, e aí o Ramon não está aqui, não estou vendo o Ramon, está ali, né? Mas o Ramon trouxe uma questão, a gente não tem o CNPJ, é uma rede de empresas que não tem o CNPJ, e o Ramon falou, olha, precisa ter um CNPJ, porque hoje tem muitos editais. E essa já vai ser uma discussão para o ano que vem. Será que não vale a pena a gente ter um CNPJ para conseguir captar recursos? Então, isso é a participação da universidade, rompendo paradigmas. A gente não tem CNPJ e nunca precisamos. Mas será que tem que continuar assim? Só a universidade consegue ter esse papel. Só a universidade consegue ter esse grau de questionamento e profundidade. De questionar o status quo lá. Não, a gente sempre foi assim,
Estamos bem assim, temos 70 empresas assim, não pedimos dinheiro a ninguém, mas pode ser melhor. Então, assim, são pequenos exemplos que, como a gente vive a instituição no dia a dia, a gente já percebe que a universidade traz questões, e traz questões que nos faz repensar uma lógica que vem há anos sendo desenvolvida. Eu acho que aí a UF vai ter um papel importante, não por mérito, mas por obrigação. A universidade tem que estar mais presente na vida da sociedade brasileira. Acho que isso, para mim, é claro. Assim. Eu sempre fui um estudante que tive bolsa desde a graduação até o doutorado. Eu tenho que retornar isso, de alguma forma, para essa sociedade. Eu sempre me questionava, assim, quando falava para os alunos, não, eu não trabalho, eu sou bolsista. Mas como assim? Você recebe R$1.000 para estudar? Recebo R$1.000 para estudar. Para um pai de família que ganhava 2 salários mínimos na época, que eram R$250 cada um, mas não dá, não consegue. Eu não conseguia explicar para um trabalhador que ganhava 2 salários mínimos, R$480, que eu recebia R$1.000 para estudar no mestrado. E ele tem todo o direito de não querer compreender. Entende? Assim, para um trabalhador braçal, a gente não consegue ter argumentos para explicar isso. Cara, mas eu trabalho 8, 10 horas por dia para ganhar isso. Não, mas eu contribuo para o desenvolvimento da sociedade. Assim, não dá. Então, a gente tem que estar mais presente. Eu acho que o papel é esse, de estar mais presente. Acho que a gente tem grande a avançar. Rio das Ostras. Eu não sei por que a UF se estabeleceu em Rio das Ostras, mas se estabeleceu, não sei se foi estratégico ou não, mas me parece acertado. É a cidade que mais cresceu nos últimos 10 anos no Brasil, tirando Balbuínos, que teve 2 presídios, e aí a população triplicou por causa de 2 presídios na cidade. Tirando Balbuínos, Rio das Ostras é a cidade que mais cresceu no Brasil pelo último censo. Então, é uma cidade que começa a ter uma importância bastante razoável. Além disso, quer dizer, hoje, não vou falar muito de tecnologia, porque eu sou economista e não entendo de tecnologia. Né? Acho que falar um pouco, até para complementar, fazer uma voz, sobre a questão do território aqui. Hoje a gente vive 2 momentos na Bacia de Campos. Um momento que as operações do setor de petróleo e gás estão transbordando de Macaé. Já que falou em transbordar, hoje a gente não tem mais operação do setor de petróleo e gás só em Macaé. Hoje a gente tem o aeroporto de Cabo Frio, que faz operação. Hoje a gente tem o aeroporto de Campos, tem o Porto do Açu sendo construído, tem empresa se estabelecendo em Rio das Ostras. Quer dizer, há 5 anos atrás, uma empresa que vinha se estabelecer no setor de petróleo e gás, ela só ia decidir qual bairro ela ia se estabelecer de Macaé. Hoje, uma empresa, quando vai estabelecer no setor de petróleo e gás, ela escolhe qual município que eu vou me estabelecer da Bacia de Campos. Parece assim, mas isso é uma mudança que demorou 30 anos para acontecer aqui na região. Demorou 30 anos para a bacia transbordar, como eu falo. Né? Isso vai trazer impacto. Quem mora em Rio das Ostras, como eu, percebe o impacto de a cidade cresce a olhos vistos. Quem mora em Macaé também percebe impactos de diversas formas, desde o buraco, a enchente, a empregos de alta renda. Né? Não sei quando é que isso atinge Casimiro de Abreu, quando é que atinge Cabo Frio, os primos pobres, Conceição de Macabu. Assim, a gente tem aí um território que é impactado. Né? E que, se a gente for discutir inovação tecnológica, isso tem que ser levado em conta, tem que ser uma variável a ser considerada. Como, aí os especialistas é que vão pensar como, eu não sei. Mas tem que ser uma variável assim, a ser enfrentada. Também trago uma outra questão. Além desse movimento dentro da Bacia de Campos, a gente tem um movimento hoje no estado do Rio de Janeiro, de que é o estado com maior volume de investimentos do Brasil. Voltando às capitanias hereditárias, os polos de investimento hoje estão todos no litoral. Se a gente pegar desde o eixo siderúrgico do sul do estado, passando por Angra, passando por Itaguaí, passando pelo Rio de Janeiro, Niterói, Macaé, Porto do Açu, está todo no litoral. O interior desse estado vai ficar novamente esquecido. Não tem proposta de desenvolvimento do interior, porque o investimento está no litoral hoje. E a gente tem lá Santos, da história do pré-sal, que, na verdade, só passa a existir daqui a 10 anos, como realidade. Né? E aí, daqui a 5 anos, um empresário que vai querer se estabelecer no Brasil, no setor de petróleo e gás, vai pensar o seguinte:
Há 15 anos atrás, eu escolhia um bairro de Macaé. Há 5 anos atrás, eu escolhi o município da Bacia de Campos. Hoje, eu tenho dúvida se eu me estabeleço em Macaé, se eu me estabeleço na Bacia de Campos, ou se eu me estabeleço em Santos. Então, este território tem que se tornar um território competitivo. Não é mais o único polo do setor de petróleo e gás. Então, será até os próximos 10 anos será, depois não mais. Se ficar do jeito que está, não vai atrair. Existem muitas deseconomias aqui, né? E aí a gente tem esse desafio, né? A gente tem que tornar esse território competitivo. E aí a universidade tem um papel fundamental. A gente precisa agregar valor nos serviços e nos produtos oferecidos pelas empresas aqui. Não dá para daqui a 10 anos as empresas estarem fazendo manutenção de container, fazendo manutenção de bomba, de válvula. Isso qualquer empresa vai fazer. Eu tiro desmonto a bomba, troco sobressalente, monto de novo e entrego. Se não agregar valor nisto, não há desenvolvimento econômico que ocorra de forma salutar. Eu tenho que agregar tecnologia, de alguma forma. Eu tenho que aumentar a minha produtividade e a minha competitividade. Os serviços hoje da Bacia de Campos não sustentam essa região no longo prazo, porque são serviços de baixo índice de inovação tecnológica e valor agregado. É pegar um container, lixar, pintar, desamassar e entregar. Isso tem baixíssimo valor agregado. A gente tem que criar mecanismos de incentivar as empresas a desenvolverem produtos e inovação tecnológica aqui. Aproveitar todo esse momento que existe, lei da inovação, lei do bem, lei geral, mais recursos. A universidade hoje trazendo professores, mais alunos, maior número de alunos formados. Mas, assim, essa região tem que dar um salto de qualidade. O salto de qualidade necessariamente passa pelo valor agregado que os serviços vão ser prestados aqui. Imaginando que nenhuma indústria vai se estabelecer aqui na região no longo prazo, no médio prazo. A gente não vai ter uma indústria de válvulas aqui. O custo é muito alto, né? Mas a gente vai ter que fazer manutenção de válvula. Mas só ficar trocando rolamento sobressalente, isso não é valor agregado. A gente tem um desafio enorme, né? Ou a gente produz valor agregado aqui, ou essa região vai virar o primo pobre no longo prazo. Por quê? Porque a produção de petróleo não vai ser feita mais só aqui. Até 2020 a gente vai estar bem, porque nós é que vamos financiar o pré-sal. O dinheiro do pré-sal sai daqui, a produção do petróleo sai daqui. Depois disso, eu tenho outro polo competitivo. E competir com São Paulo nunca foi uma... Nós nunca saímos muito ganhando quando competimos com São Paulo, e a tendência é que a gente não saia, né? Então, assim, temos um desafio enorme. As minhas questões que eu discuto são essas questões do território e pensar como outras variáveis influenciam aqui. Fui aí apresentar um professor de meio ambiente, quer dizer, o meio ambiente aqui só tende a se degradar, só tende a piorar. Quer dizer, a minha expectativa nos próximos anos, se Rio das Ostras cresceu 196% a sua população, nos próximos 5 anos, se tudo se confirmar, hoje o gerente-geral da Bacia de Campos já vai fazer uma apresentação, se tudo se confirmar, eu acho que Macaé vai afundar no mar. Porque vão ser mais... É mais concursos da Petrobras, é mais empresas chegando, é mais produção, é mais uma série de coisas. Eu não sei se o território dá conta disso, né? Existe uma extrapolação para Rio das Ostras? Sim, mas não sei até quando vai dar conta também, porque a minha casa não tem água, não tem esgoto, não tem asfalto. Entendeu? E não vai ter nunca, porque cada vez tem um bairro novo na cidade. Então, são questões que a gente tem que trazer para essa discussão. E todos estamos aqui por causa do setor de petróleo e gás. Eu me recuso a discutir o pós-petróleo. A gente não consegue ser bom no petróleo. Então, não é a hora da região discutir o pós-petróleo. Ele ainda é de muito longo prazo. A gente tem que saber como é que sobrevive no petróleo, na época do petróleo. Então, são essas discussões que eu trago para vocês. Tem dados assim que eu levantei que parecem, que ilustram que a gente tem um longo trabalho a fazer. A FMC, a Baker e a Schlumberger estão criando centros de pesquisa no Fundão. Ótimo, lá tem o SEMPS, tem a UFRJ, tem a COP. Esses centros deveriam ter sido instalados aqui. É aí que eu trago mão de obra qualificada, é aí que eu retenho talento, é aí que eu desenvolvo uma série de itens
que contribuiria para o desenvolvimento da região. Né? Então, assim, isso são sinais de que a gente está perdendo, no longo prazo, a batalha. Né? E aí, acho que não tem outra universidade que vai se propor a fazer o que a UF faz hoje. Não há outra universidade. A UFRJ só vai montar cursos aqui. Né? Aqui vai virar um... A ideia da UFRJ é montar escolões. Eu dou curso aqui, mas todo o meu know-how está lá. As universidades particulares vão chegar, mas eu dou aula nenhuma, o nível dela não... Mal consegue ser para o ensino, pensar em pesquisa e extensão, nem pensar. Né? Tá longe. Então, assim, penso que nós temos um grande desafio, né, a pensar de como a gente tem que agregar valor aos produtos oferecidos pelas empresas aqui. Senão a gente vai ficar lixando equipamento, lixando container, pintando container e entregando. Isso não é valor agregado, isso não agrega valor, isso não gera trabalho com uma remuneração elevada. Então, esse é o nosso desafio. Sim, não queria me alongar muito, só queria trazer a questão, já que a questão da inovação é uma questão muito bem posta, e acho que a senhora também vai falar muito bem, eu não entendo, só queria trazer essa questão do território, que a inovação é desenvolvida num território, e isso tem que ser uma variável relevante a ser considerada aqui. Como é que a gente se insere nesse território, se insere em inovação, se insere em uma série de coisas. Acho que estamos indo muito bem. Eu não esperava que a UF, quando entrou para o Comitê Gestor da Rede Petro, fosse em tão pouco tempo conseguir ter o avanço que teve, até porque todo mundo era muito reticente à participação de universidade. Né? Mas conseguiram um espaço lá, hoje inundam a reunião de estudantes, mas conseguiram lá ter uma inserção muito boa e a gente está apostando muito no planejamento estratégico. Eu acho que isso vai ser uma porta de entrada muito, muito boa para a UF aqui. O mais, queria agradecer, dizer que estou orgulhoso de estar aqui junto com o pessoal da UF. Sempre que for chamado, sempre que poderei estar presente, vai ser, para mim, uma lembrança de 10 anos atrás. Então, muito obrigado aí, boa tarde a todos. Bom, gente, boa tarde a todos. Né? Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho diferente do discurso do Antônio Cláudio e do Glauco, né? Mas porque eu procurei propor uma apresentação, falar um pouquinho sobre a questão da universidade, né? Fazer alguns marcos que o Antônio Cláudio também já relatou, das atividades que a gente tem feito, tentar contextualizar, né, toda a questão da inovação, né, em termos de empresa e região. Né. O nome que eu coloquei, o papel da Universidade no Desenvolvimento Regional, é o nome, né, que é a proposta da mesa redonda, e eu complementei aqui que agir como agente facilitador. Né. Eu dirijo a agência de inovação, né, e a proposta da gente dentro da agência, né, com as diversas instâncias envolvidas, é motivar e facilitar toda essa movimentação, né, em prol da inovação. Né. Então, a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a UF, o seu perfil regional, a UF, o seu perfil de pesquisa, a própria agência de inovação da UF, né, o que é inovação, a inovação das empresas, o contexto regional e ações. Eu preparei um misto, né, não sabia exatamente o público que ia estar aqui, se empresários, alunos, professores, né, governo, então também me desculpem se tem coisas que eu vou colocar aqui que são bastante óbvias para muitos de vocês. Né. A UF, o seu perfil regional, né, como foi comentado, a UF ela nasceu em 1960 como Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Né? Em 65, ela passou a se chamar Universidade Federal Fluminense. Por que eu estou colocando isso? Porque isso tem muito a ver com o que nós estamos tratando aqui, da questão do contexto regional da Universidade Federal Fluminense. Né? Bom, então, isso aqui é Niterói, né? E eu só estou colocando aqui onde está a agência de inovação. Hoje ela está sediada, né, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no andar da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Né? A Universidade Federal Fluminense ela tem 16 campi, fora, né, além de Niterói. Então, a gente tem Angra dos Reis, com curso de pedagogia, Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itapapuana, Cabo Frio, Campos, Itaperuna, Macaé, Miracema.
e repetir Macaé lá, Nova Iguaçu, Quissamã, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pada, São João de Meriti, Volta Redonda e Nova Friburgo. Por que eu estou colocando isso? Para mostrar o quanto a Universidade Federal Fluminense tem uma inserção regional, né? E por isso o tema que nós estamos colocando aqui é um tema bastante apropriado para nós discutirmos o papel da Universidade Federal Fluminense, né? A UF, em termos, não só no contexto regional, mas no contexto de pesquisa, né? Hoje a UF tem 86 cursos de graduação, sendo 33 no interior do estado, né? Um total de alunos de 28.393. Nós temos 118 programas de pós-graduação lato sensu, né? Perfazendo aqui 5.681 alunos. Estrito sensu são 50 mestrados e 32, né? 50, né, cursos, sendo que 50 em nível de mestrado e 32 doutorados, quer dizer, cursos que têm mestrado e doutorado, num total de 4.247. Como eu comentei, eu não sabia exatamente o público que está aqui, né? Então, os que são da UF provavelmente conhecem esses números, sabem o que é a nossa instituição, mas, né, especialmente para o público aqui de Rio das Ostras, extra-UF, né, eu acho interessante pontuar isso, né? Somos 2.828 professores, com doutorado 1.868, né, e 264 pesquisadores de produtividade do CNPq, né? Esses dados aqui são os dados de 2009 com relação à iniciação científica da UF, né, que tem um total de 703 bolsistas, que envolvem bolsas do PIBIC, que é o Programa de Bolsas de Iniciação Científica, né, tradicional do CNPq, bolsas da própria UF, né, bolsas da FAPERJ, e CNPq, aquelas isoladas, são as que não são via PIBIC, que são bolsas de projetos específicos de pesquisadores, né. Essa aqui é a distribuição, né, das bolsas nas diversas áreas, né. Então, não dá para, assim, só olhando o gráfico rapidamente, não dá para extrair, né, a noção de quais são as áreas que têm mais bolsas, né, porque tem níveis diferentes, tem tipos diferentes de bolsa. E eu estou acrescentando o que foi a novidade que o Antônio Cláudio comentou, vou comentar um pouquinho mais para frente, que são os dois programas novos, né, que é o PIB Nova e o PIBIT, né. O PIB Nova é esse programa de iniciação à inovação, que foi um programa que nós instituímos através da Agência de Inovação, mediante a apresentação ao Programa de Desenvolvimento Institucional da Universidade, fomos contemplados, começamos isso no ano, quer dizer, nós submetemos no ano passado e iniciamos esse ano, temos 6 meses, né, de bolsa, alguns professores aqui têm esse programa de bolsa, e, ao mesmo tempo, enquanto nós submetíamos isso, caminhávamos com esse processo de bolsas de iniciação e inovação, submetemos também, né, o edital do CNPq, né, para o programa de bolsas de iniciação ao desenvolvimento tecnológico, né, que era um programa que a UF ainda não participava, né. Então, nesse contexto, nós temos, né, eu estou colocando em números, né, só para mostrar que a gente ainda tem muito para crescer. Nós temos um total de 76 projetos contemplados, né, que são projetos envolvendo sempre um aluno e um professor. Existe uma característica do PIB Nova, né, que é um pouquinho diferente do PIBIT, né, e que, na verdade, que é uma característica desejável, que a gente considera desejável e vai procurar fortalecer isso, em que o aluno e o professor eles são coparceiros, né, cotitulares, né, nas ações de inovação. Então, a ideia é uma ideia que é conjunta, em que aluno e professor constrói. Então, o grande problema do PIB Nova é que, se o aluno resolver desaparecer, ele está abandonando, né, a invenção, a ideia que ele tinha junto com o professor e não tem substituição. Então, quer dizer, ele é tão, vamos dizer, dono da proposta quanto o professor, cada um trazendo a sua competência, né? O aluno com o seu gás, a sua criatividade, o professor também tem o seu gás e criatividade, mas ele tem um a mais, que é a base científica, é o conhecimento que fortalece, né, a possibilidade de fazer acontecer essa nova ideia, né? Pode ir. Por que eu coloquei a UF nessa questão da pesquisa, né? Comecei a falar da questão regional, né? Caracterizar que a universidade é uma universidade federal, né? Bastante estadual, né? Porque ela é bastante espalhada. Eu não falei de Oriximiná, né? Ela é tão espalhada que ela já foi lá para o norte. Então, mas assim deu para perceber primeiro essa característica da Universidade Federal Fluminense e a outra característica dessa base, desse argamassa que o Antônio Cláudio estava comentando, que é a base científica que nós temos. O que está faltando e qual é a nossa proposta, né, no âmbito
da inovação? É fazer essa mudança de paradigma, né? Qual é a mudança, né? A gente começar a pensar em pesquisas que se transformem em inovações, né? Quer dizer, não que a pesquisa básica não tenha o seu valor, tem o seu valor, é fundamental, mas é fundamental também que as pesquisas tenham uma aplicação e que possam ser absorvidas, incorporadas, né, pela indústria, incorporadas pela sociedade. Então, esse é o trabalho que nós temos feito, né, no âmbito da Agência de Inovação. Pode ir, né? Então, a Agência de Inovação, como foi comentado, ela foi instituída no dia 2 de abril. Né? A gente deu essa escapulida do 1º de abril, de fato. Né? A estrutura nossa, atualmente, né, a Agência de Inovação, ela é vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, né, que, como também já foi comentado, né, a PROP passou a incorporar, né, o termo inovação, né? Ela não surgiu do nada, né? É um processo que realmente ela não nasceu em 2 meses, em 3 meses. Já era uma atividade que já acontecia parcialmente como uma coordenadoria, que eu não coloquei aqui. Além de todas essas coordenadorias, havia uma coordenadoria de pesquisa, de projetos científicos e tecnológicos, que agregava o Escritório de Transferência de Conhecimento, que é responsável pelas patentes, e a incubadora de empresas, só que a gente deu uma ampliação ao escopo, né, de ações com relação à Agência de Inovação. Né? Qual é a missão, então, da Agência de Inovação? Ela nasce também por uma outra coisa. Né? A Lei da Inovação ela já passou a obrigar, né, todas as ICTs, né, a terem os seus núcleos de inovação tecnológica, os seus NITs. Né? Então, a gente já fazia isso indiretamente, a gente fortalece, né, a agir como o NIT da universidade. Né? Então, qual é a missão? Coordenar, articular, propor a política de estímulo e proteção à invenção e inovação desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal Fluminense. Né? Com que objetivo isso? Né? Promover a gestão da inovação, principalmente no que tange ao estímulo e desenvolvimento de pesquisas inovadoras, a proteção e a transferência dos ativos intelectuais da comunidade acadêmica. Né? Quem são os ativos? Né? Os alunos, os professores, os pesquisadores, os técnicos, todos aqueles que estão, né, ativamente pensando, né, em inventar, em inovar, em pesquisar, em realizar. Né? Mas isso não é à toa, né? Não é do nada. Né? Na verdade, procurando, né, atender a demandas dos diversos segmentos da sociedade, né? Estabelecendo parcerias e participando proativamente das discussões geradas nos cenários local, regional e nacional. Quer dizer, então, o foco da Agência de Inovação é estimular esses projetos, essas pesquisas, né, esses desenvolvimentos, de forma a atender a demanda externa. Né? Qual é a nossa estrutura atual? Né? Nossa estrutura atual da agência tem a direção, né? A gente tem um fórum de agentes de inovação, desse fórum participam pesquisadores, professores, pessoas que, de alguma forma, têm alguma atividade relacionada à inovação, empreendedorismo, e é ali que se discutem políticas, né, as políticas para a universidade, que são, então, encaminhadas para os órgãos, né, deliberativos da universidade. Né? Tem um assessor de inovação, assistente de inovação, a Marilena, que deu uma saidinha, é uma das pessoas que está envolvida nisso, secretaria, e nós temos 2 órgãos relacionados a agir. Né? A incubadora de empresas e o escritório de transferência de conhecimento. Né? Escritório de transferência de conhecimento é colega de vocês, a professora Helena, Maria Helena, é a diretora desse escritório. Né? E o INITIA ele tem uma parte de uma coordenação acadêmica instalada, né, em Niterói. Existe uma célula desse INITIA, né, em Niterói, que é a incubadora de Niterói, Rio das Ostras, está aqui o Rodolfo, né, e a gente está em vias de encaminhar também uma incubadora para Volta Redonda e avançando, né? Quer dizer, no sentido que a gente é tão federal, regional, né? Que a gente é tão espalhada, que a gente possa, né, uma vez identificando as características regionais, né, locais, a gente possa criar N incubadoras para frente. Né? Existe uma proposta, isso aqui é a estrutura atual, né? Existe uma proposta de incorporar, né, as ações da inovação à empresa júnior. Né? Então, isso é uma empresa júnior como, né, o conjunto de empresas júniores, né, dentro do conceito da inovação, para dar suporte, para dar apoio, né, para ser uma ação também focando a inovação. Né?
Eu vou passar mais rápido essa parte, né? Quer dizer, as funções específicas, né? Algumas delas são importantes, como o cadastro de todas as atividades, né, que são dedicadas ao empreendedorismo, a questão de sensibilização, orientação e capacitação, pode ir, né? Apoiar as atividades relacionadas aos agentes de inovação, os principais que nós temos dentro do nossa estrutura é o ético e a incubadora de empresas, né? Buscar articular diversas áreas do conhecimento, né? Então, assim, nesse texto daí, na verdade, o que a gente está colocando, né? O que é a Agir? Ela tem que, de alguma forma, coordenar, organizar, né? A questão toda relacionada, né, à propriedade intelectual da universidade, né, as patentes, né? E hoje, né, as universidades elas são muito avaliadas com relação, os indicadores não são apenas o número de publicações, mas também, né, o número de patentes que a instituição tem, mas a gente compreende que, né, esse não pode ser a única forma, o único indicador de inovação de uma universidade. Por quê? Né? Muitos devem saber que a gente desenvolve, muitas vezes, projetos para empresas. Esses projetos, o resultado desses projetos se transforma em inovações para essas empresas, quer dizer, as empresas utilizam e praticam, mas não são necessariamente patentes, né? Então, quer dizer, nós estamos trabalhando nesse sentido também de mapear, né, e criar os nossos indicadores que não sejam restritos à questão de patente, a questão dos recursos humanos, tanto os permanentes quanto o conjunto de bolsistas. Então, os permanentes fazer um trabalho de estímulo, de cursos, né, de sensibilização dos nossos docentes e técnicos, e os não permanentes, os alunos bolsistas, e a gente já tem tido sucesso aí no sentido de ter pelo menos 2 programas institucionais de bolsa, né, de iniciação à inovação, né. A questão das tecnologias, que eu falei que não necessariamente são patentes, mas são oriundas de projetos, são tecnologias, né, pressupõe que sejam inovações, né, mas não necessariamente patenteadas, e toda a questão, né, das empresas, né, que, de alguma forma, tenham parceria com a gente e que podem ser oriundas de spin-offs, enfim, né, tudo que nós tenhamos aqui no nível de incubadora, né. Então, das ações que nós fizemos, né, então, nós nascemos, né, em abril de 2009, desde então, né, além da criação, a gente desenvolveu o portal da Agir, que está disponível, vocês têm aí no material que vocês receberam, né? Eu gosto de, toda vez, antes de dar uma palestra, essa não é a página atual, não, mas isso aqui é atual, né? Então, a gente sempre faz uma pesquisa, a gente começou a trabalhar em cima do Twitter, né, e de outras formas de redes sociais. E ontem eu entrei para verificar quantos, né, não sei se isso é um número, é um indicador, né, quantos seguidores nós temos. Nós já temos 333 seguidores, né, do Twitter e 13 né, listas, né, que nos seguem, né. Nós fizemos o catálogo em 2009 também, o catálogo da Agir, que agregou todos os pedidos de patentes que a universidade dispunha, não só isso, né, todas as empresas que eram incubadas naquela época, né, todas as atividades relacionadas à inovação que nós tínhamos, né. Esse catálogo, né, é uma coisa interessante, já existia, né, na verdade, não o catálogo, né, já existiam, né, os pedidos de patentes, isso já era uma atividade que já era realizada, né, quer dizer, já acontecia isso naturalmente. O que a gente fez foi colocar dentro de uma forma um portfólio, e um portfólio que vai ser possível futuramente a gente poder chegar para os empresários e falar, porque nós não vamos produzir, né, o que está ali patenteado, nós não somos, a universidade não é uma indústria, né, ela não tem a capacidade de produzir aquilo ali, ela tem a capacidade de desenvolver a tecnologia, né, de fazer a pesquisa relacionada, eventualmente prototipar, mas quem vai produzir é a empresa, é a indústria, né. Então, nesse sentido, esse portfólio ele facilita essa comunicação, né, para que a indústria possa olhar e falar assim, eu tenho interesse nisso daqui, está protegido? Está protegido. Então, vamos lá, vamos investir para que isso vire realmente um produto e aí sim vire a inovação, né. Esse catálogo, e também é interessante dizer que nós tínhamos um conjunto de cerca de 17 pedidos de patente, em um ano de atividade dentro da Agir, a gente quase que dobrou, né, esse número de pedidos de patente. Por que quase que dobrou? Muito da ação de sensibilização, né, de motivação dos pesquisadores, né, e dos alunos, né, para estarem atentos à questão da importância de estarem patenteando, de estarem protegendo o seu conhecimento, né.
Isso aqui é só, por exemplo, um deles, né, uma das folhinhas do catálogo. Né? E em 2009, nós fizemos o ciclo de seminários sobre inovação, oportunidades e desafios. Né? Esse ciclo de seminários ele foi planejado no sentido, né, de começar com uma parte de trabalho interno dentro da universidade, em que a gente fez desde minicurso, né, aprenda a proteger o seu conhecimento, amanhã vocês vão ter uma discussão sobre isso, né, workshops de gestão da inovação, fizemos um seminário interdisciplinar de estímulo à inovação, e depois a última parte foi um seminário Universidade de Inovação e Desenvolvimento Regional. Né, só que fizemos isso na sede, fizemos isso em Niterói, convidamos, né, os parceiros, né, os colegas, né, da universidade, né, de fora, e agora o que a gente está fazendo aqui, né, pode ir adiante, né, é tentar fazer a reprodução disso regionalmente. Né, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Esse seminário interdisciplinar de estímulo à inovação, ele trabalhou com a perspectiva que o Antônio Cláudio comentou na fala dele, de quebrar essa questão departamental. Né. Então, ao invés de nós estarmos trabalhando com, vamos reunir o grupo do departamento de engenharia de produção. Não, nós trabalhamos em cima de temas. Né? Então, foram elencados um conjunto de temas, né? E esses temas eles tinham que ser discutidos sob um olhar multidisciplinar. Né? Então, se a gente está falando de energia, quais são os atores que podem refletir sobre energia? A quem cabe, né, discutir energia? É só o pessoal de engenharia? Né? É só o pessoal de meio ambiente? Quem são os atores envolvidos? Então, nós procuramos convidar pessoas, né, que pudessem refletir sobre esses temas, procurando fazer o quê? Né? Pensar em demandas, desafios e problemas, avaliar eventuais editais, perspectivas de trabalho conjunto, coletivo, e como que a universidade podia atuar nisso. Os temas que nós escolhemos lá, né, eu estou falando, foi um trabalho que a gente desenvolveu dentro do Fórum de Agentes de Inovação da AGIR, os temas que foram escolhidos foram esses 10. Né? Vocês vejam que os temas são... Né, e depois vocês vão... Hoje, no final do dia, a gente tem o lançamento dessa revista que está aí. A revista tem exatamente o resultado, né, desse ciclo de seminários. E, se vocês observarem em cada resultado de cada tema desse, vocês vão ver as pessoas que participaram. E vocês vão ver as áreas das pessoas. A gente só colocou a área ali, não por uma questão do departamento, por uma questão de identificar que aquela área ali pode contribuir naquele tema. Né? Foi uma discussão bastante rica, né, em termos de troca, né, em termos até de comunicação, porque a linguagem é diferente, né, de cada área, né, a forma de olhar também é diferente, mas o problema é o mesmo. Então, se eu falo de energia, é o mesmo problema. Só que cada um de nós, dependendo da sua área de formação, ele tem um olhar diferente sobre o tema. E é essa riqueza que a gente tenta buscar e tenta fomentar dentro da agência. Né? Então, foram esses 10, pode ir. Né? Nós temos, então, o lançamento da revista, que essa revista ela vem nascendo exatamente com os resultados desse primeiro ciclo de seminários. Né? Então, ela foi cadastrada como uma revista de divulgação. Né? Então, a proposta é, anualmente, a gente ter resultados das ações e coisas que possam contribuir para o nosso crescimento. O programa de bolsa... Aí está a revista, né? Pode ir adiante. Pode ir. O programa de bolsas, nós temos esses dois. Pode ir. Né, o PIB Nova e o PIBIT, né, que eu já tinha comentado anteriormente. Né, nós estamos fazendo um mapeamento das pesquisas com potencial de inovação na universidade. Isso foi encaminhado para todos os departamentos, todas as unidades da universidade, de modo que a gente possa fazer um cadastro, e esse cadastro vai ser um facilitador para a indústria. Né? Quer dizer, isso vai ser um facilitador interno, no sentido de que, eventualmente, se tem um edital, a gente possa reconhecer parceiros, né, colegas parceiros, setores parceiros dentro da universidade, para propor, né, projetos conjuntos, e isso aí vai ser uma coisa que vai estar disponível para qualquer empresário, né, para qualquer setor, chegar e identificar, eu preciso de desenvolver uma tecnologia nessa área, quem pode fazer isso? Então, isso vai estar disponível. Vai estar em papel, e hoje já está uma parte desse cadastro disponível na internet, no site da AGIR. Né? Então, quem tiver depois a curiosidade, vale a pena. Não todos
nem todos responderam, quer dizer, é legal que vocês vejam, especialmente, falando aqui em Rio das Ostras, os professores, as pessoas aqui de Rio das Ostras que ainda não responderam esse cadastro, vejam porque também é um cartão de visitas importante da universidade e do seu próprio trabalho, né? Vamos lá. O ciclo de seminários, que é esse ciclo que nós estamos participando aqui hoje, né, que seria essa ação, né, de 2010, o Antônio Cláudio também comentou, ele está tendo o apoio do CNPq, que nós submetemos esse ciclo para o ProInova, um edital específico do CNPq. Ele passou, a gente já fez uma série de coisas, desde a participação na Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente teve uma série de atividades, né, curso de como se preparar para apresentar, né, projetos para a FINEP e União Europeia, né, mini curso. Programa de formação, né, que é esse também que a gente está vivenciando aqui, né, e nós temos algumas ações, umas ainda não ocorreram, né, isso até o ano que vem. Uma delas é o Seminário Universidade, Inovação e Desenvolvimento Regional nos Polos Universitários, né. Isso aqui são alguns dos workshops que nós fizemos. Volta só um. Que tem um colega que falou sobre a questão da tecnologia social, né? O nosso primeiro, até porque, né, a gente não quer, e de forma nenhuma, né, pode-se falar da inovação colocando ela apenas como uma inovação no âmbito tecnológico. Eu acho que a tecnologia social, a inovação social, ela tem que ser bastante pensada. Então, o nosso primeiro convidado de workshop, né, nesse sentido, foi o Pedro Cláudio Cunca Bocaiúva, que é da Rede de Tecnologia Social, que apresentou um seminário assim, excelente, né? Esse material a gente pretende disponibilizar, né, através das filmagens que o grupo está desenvolvendo aí. Pode ir. Né? Bom, o curso, como se preparar para apresentar projetos para a FINEP, né, que foi realizado também de 2 a 3 de setembro, quer dizer, abrindo perspectivas. Tem outras ações que a gente não... Volta um. São outras ações que a gente não colocou aqui. Uma delas, que também interessa a todos, né, a universidade firmou, através da Agir, um convênio com o Cibratec, quer dizer, com a Rede de Tecnologia do Rio, né, que facilita, né, a prestação, né, alguns colegas já participaram desse trabalho aqui, né, e a gente pretende ampliar isso, né? Quer dizer, é uma atividade extensionista, né? Uma extensão tecnológica que nós vamos fazendo, e isso aí, né, na verdade, é uma ação do governo, né, o Cibratec, e a gente está participando disso através da Rede de Tecnologia. Então, não coloquei ali como uma das ações, né, que a gente tem trabalhado, mas, enfim, né, aí vocês vão me desculpar se eu for muito didática, e vocês podem me falar assim, Fabiana, para de falar que isso aí é óbvio, né? Bom, mas o que é inovação, né? Então, estamos falando da UF, né, o contexto regional, a UF, o que ela tem a oferecer, o que a gente tem de estrutura hoje, e como que essa estrutura também, óbvio, ela está em desenvolvimento, né? Eu falei a estrutura atual, mas tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. Mas o que é inovação? Introduzir novidades em qualquer atividade humana, representa novidade para o mercado, né? Se a gente for pegar pela definição, né, então, na definição, inovação é fazer coisas diferentes no reino da vida econômica. A inovação, o conceito, ela foi criada, né, no preceito da questão econômica, né? E aí você tem várias possibilidades. Um novo bem, um novo método de produção, um novo mercado, uma nova fonte de matéria-prima, né, uma reorganização de uma indústria. E como é que a gente chega nessa inovação, né? Eu coloquei, e a gente trabalhou isso na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uma ideia, não é 3M, é 3I. Né? Acho que eu vou registrar essa marca também. Mas a 3I, né, significa ideia, invenção e inovação. Né? Para a gente diferenciar um pouquinho, né, o papel também de cada um aqui. Né? A invenção é a primeira ocorrência da ideia para um novo produto ou processo, enquanto que a inovação é a primeira aplicação absorvida pela sociedade. Então, a ideia é aquela que a gente está lá, né, de repente, na bancada, pode ser na própria indústria, né, pode ser uma pessoa até que não tem nenhuma base até científica, ela pode, né, ter uma ideia. Né, vou tentar transformar essa ideia num invento, né, criar alguma coisa. Posso estar patenteando ou não? Isso aí pode ser passivo de patente ou não. Quando que ela vira inovação? Né? Ela vira inovação quando ela chega lá naquela bolota, né? Quando ela chega, né, impactando o mercado, impactando a sociedade, né, tendo cuidado com relação ao ambiente. Quer dizer, ela vira inovação de fato lá fora. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, não, todo mundo inova, foi uma palavra que, né, usual. Né? Eu estou inovando, né, sei lá, eu estou inovando
na 3I, né? Mas o que é, de fato, a inovação no sentido do conceito? Né? É quando essa invenção ela passa a ser possível de ser absorvida pela sociedade. E é por isso que muitas pessoas, e pela lógica, né, a inovação ela não acontece na universidade. Na universidade, a gente vai ter ideia, a gente vai ter invenção, a gente precisa do parceiro lá que transforme aquilo, né, e que aquilo ali a sociedade, de alguma forma, absorva ou consuma o que está sendo produzido. Né? Então, por exemplo, né, eu posso ter uma ideia de, olha, eu quero fazer alguma coisa que envolva conservação de energia, por outro lado, eu quero promover a saúde, e quero que isso aí como uma estratégia de marketing para o meu negócio. Né? Aí eu posso inventar. Né? Então, digamos que eu invente lá uma bicicleta que, né, conforme eu pedale, né, eu armazene energia, né, pegue essa energia aí da pedalada, né, e utilize essa energia. Né. O que vai ser a inovação, de fato? Né? Então, esse foi um exemplo que eu peguei há pouco tempo. Né. É interessante, se vocês estiverem lá na Dinamarca, vocês podem fazer uso disso. Então, o que o hotel fez? Né? Ele pegou a bicicleta, né, e disse o seguinte, olha, se você pedalar... Cadê? Ao ponto de gerar 15 minutos, né? Acho que depende do esforço. A 15 minutos, né? Você tem direito, né, a uma refeição na faixa de 26 euros. Né? Qual foi a estratégia? Por que eu estou dizendo que aí é a inovação? Que inovação que tem aí? Bom, tem a inovação de ter pego aquela invenção, né, e ter utilizado aquilo, está sendo utilizado. E não é só essa a inovação também é a questão do negócio. Né? Ele está usando isso como uma estratégia de marketing, né, para o próprio hotel, né, para o restaurante lá desse hotel. Né? Outra, né? Essa a gente não vai chegar até o final, mas eu tenho uma ideia. Eu quero projetar um veículo pequeno, barato, usando uma base de materiais reciclados, pequeno a esse ponto, olha que legal, pequeno a esse ponto, tá? Que eu tenha, né, 2 carrinhos aí na mesma pista de rolagem, né? Então 2 carrinhos, né? E o que foi feito, né? Para a gente, quer dizer, para chegar a isso, primeiro, né, trabalhou-se com uma questão da percepção do seu entorno, né? A pessoa que pensou em embolar isso tudo ali, ele tem que ter uma percepção do que está acontecendo, o que é importante. Né? Criatividade, para poder chegar a um resultado. Né? E, obviamente, a base do conhecimento. Ele não vai fazer nada envolvendo um material reciclado, uma tecnologia, se ele não tiver uma base de conhecimento. Quer dizer, criatividade, percepção do seu entorno e conhecimento são fundamentais para poder gerar alguma coisa nesse sentido. Né? E aí o inventor que viabilizou essa ideia, né, falou, nós rasgamos o manual de regras e jogamos pela janela. Quer dizer, do tipo, a gente tem que ousar. Né? Qual foi a invenção dele? Isso é uma invenção. Né? O iStream. O que é o iStream? É esse carrinho bonitinho aqui, né, que usa materiais compósitos, que, nesse caso, né, barateiam o preço do veículo. Né? Usa painéis e monoblocos reforçados com fibra de vidro. É mais barato também, porque ele trabalha com uma linha de manufatura flexível, né? Então ele pode fazer trocas, né? Fazer algumas mudanças com uma facilidade, quer dizer, qualquer modificação do tamanho da armação, na forma, cor, etc. É só reescrever lá no software, ele faz. Isso é uma invenção. Né? É inovação? Vamos esperar, né? Então, ou seja, ele teve a ideia, ele chegou a fazer a invenção, ele chegou a fazer o protótipo, está funcionando. Isso só vai virar inovação se estiver no mercado e a gente estiver comprando, estiver tendo sucesso econômico no mercado. Né? Então, essa que é a linha do que eu coloco dos 3I, até para a gente entender que essa inovação ela só vai acontecer se o mercado e se a empresa estiver, né, junto. Né? Uma tabela, né, que coloca a questão, né, de que seria a questão da inovação incremental, né, fazendo aquilo que fazemos melhor, quer dizer, melhorias pequenas, e o que seria uma inovação radical. Né? Quer dizer, qual é o nível que a gente pode chegar. Desde a incremental até o radical, qualquer uma delas, né, seria considerada inovação. Né? Então, o que é inovação? Fazer algo novo, por ser novo, né, possui um certo grau de incerteza, e, sendo assim, possui riscos relacionados. Não dá para inovar sem correr riscos. Eu estou citando isso porque a gente vai falar sobre a questão da inovação para as empresas. Né? Então, tem risco. Né? Você tem investimento e tem risco. Né? Na maioria das vezes em que os empreendedores ouvem a palavra inovação, se assustam, não pelo significado, né,
mas porque associam a mesma a investimentos de muito valor, né, altos. Né? Para pequenas empresas, inovar é uma questão de sobreviver ao mercado, cada vez mais predatório. Né? O derradeiro diferencial competitivo é a inovação, e essa é bem hard, bem radical. Né? No futuro, só existirão 2 tipos de empresas, as rápidas e as mortas. Então, vamos lá. Né? Não é à toa, gente, que, né, vocês devem ver aí nas paredes da universidade, em vários lugares, uma série, pode ir passando, né, uma série de cartazes falando prêmio de inovação, souvenir, etc. Vários. Né? Por que eles estão fazendo isso? Por que essas empresas, essas indústrias estão fazendo isso? Porque elas estão querendo colher, né, o melhor que tem nas instituições. Onde estão esses cartazes? Estão afixados nas instituições de ensino e pesquisa. Por quê? Porque lá tem cabeças que estão dedicadas a desenvolver conhecimento e que podem, de repente, solucionar um problema delas. Né? Então, não é à toa que tem uma proliferação de cartazes nesse sentido, né, e que são saudáveis. Né? Então, só destacando. Vou passar muito rápido nessa questão da inovação na empresa, né? Mas isso foi uma pesquisa que colocava, quais são, né, essa revista americana, colocava as 50 empresas que mais se destacaram no mundo pela inovação em 2009. Né? Então, conhecidas, né, Apple, Google, né, todas elas são líderes, mas bom, como é que foi o processo, né, que eles fizeram? Eles encaminharam uma série de questionários para executivos, né, sêniores de várias indústrias, várias empresas, né, e, de acordo com as respostas desses questionários, eles ranquearam essas empresas. Né. O que é interessante, né, é que, desde 2005, é a primeira vez que a maioria das empresas é de fora dos Estados Unidos. Começam a aparecer as asiáticas. Né? Então, já começa a mudar um pouquinho o polo, né, né, da inovação. Né? Petrobras foi a única que apareceu no ranking. Né? Esse aqui é o ranking. Né? Então, aqui são as primeiras, Apple, Google, Microsoft. Né? E aqui vocês começam a ver, né, origens novas. Né? Então, está lá a Coreia, está a China. Né? Esse númerozinho ali, 1, 9, 16, é porque eu estava destacando, né, os mais da Forbes. Né? Então, era os mais assim, né, do diretor, do dono da empresa. Né? Qual era? Né? O primeiro, obviamente, é o Bill Gates, né? E por aí vai. Mais um. Né? Está aí a lista toda, mais uma só. Isso. Petrobras está aqui, é a única empresa brasileira, né, que está em destaque dessas 50 mais empresas inovadoras, né, mundiais. Né. Bom, e no Brasil? Né, também tem uma pesquisa no Brasil, né, que foi a Época Negócios, né, que já foi a metodologia um pouquinho diferente. Né. Então, por exemplo, Petrobras não vai aparecer aqui, mas por quê? Né, porque era espontânea, a empresa se submetia para ser ranqueada. Né. Então, certamente, Petrobras não deve ter sido submetido para ser ranqueada como inovadora. Né? Então, foram 120 companhias que se inscreveram, né, responderam ao questionário. Né, dessas que concluíram, selecionaram-se 25. Dessas, aí, eles foram como se fossem auditados, né, foram feitas visitas técnicas. Né, e o que foi considerado foi estratégia para a inovação, né, se é desenvolvida ou implementada pela alta gestão, qual é a organização e cultura no sentido da inovação, qual é o processo que eles utilizam, a estrutura e suporte à inovação, sustentabilidade e resultados da inovação. Né? Então, o questionário ele passava por essas questões aí. Pode ir mais uma. Né? Então, a primeira que aparece ali é a Embraco, né, nessa lista. Né? Eu pensei só 2, só para chamar a atenção o que o empresário fala. Né? Então, está lá, o presidente da Embraco, ele fala: o grande desafio das empresas é transformar a inovação em um processo permanente. Para inovar e aprimorar a eficiência energética dos nossos produtos, por exemplo, temos de estudar, descobrir como economizar matérias-primas, entender que isso é importante para o planeta e, nesse trajeto, geramos conhecimento. Né? Esse é um aspecto fantástico da inovação. A nossa principal tarefa é torná-la sustentável e constante. Quer dizer, eles reconhecem que tem que ter, né, que a inovação, a questão de você se manter no mercado, né, inovando, é um processo permanente. Você não pode chegar e criar alguma coisa e achar que morto, parei aí, porque você vai ser atropelado, né? Então você tem que ser ágil, como a gente falou anteriormente, e tem que gerar conhecimento. Né? Bom, ponto importante também, a empresa investe 3% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento e 75% do faturamento dessa companhia vem de produtos lançados há menos de 3 anos. Então, o ciclo de vida desses produtos em 3 anos, olha, 75%. E já sabem que já vão ter que estar renovando, né, para continuar competitivos e para ter um faturamento alto. Né? Pode mais? Né? A outra que eu pensei ali, da BASF, né?
O que chama a atenção da BASF é seu eficiente funil de inovação, né? E aí, qual é esse funil de inovação que ele coloca? Eles detectam os campos e oportunidades para uma determinada ideia, estudam a viabilidade comercial dessa ideia, realizam os testes e ensaios de laboratórios de pesquisa, elaboram um plano piloto e, então, fazem o lançamento desse produto. Quer dizer, isso aqui é o ciclo que a BASF desenvolve, né? E, nesse caso ali, ele coloca que 66% das vendas vem de produtos lançados nos últimos 5 anos. Quer dizer, o que eu estou chamando a atenção com esses dois, né, tanto o da revista americana quanto da época, né, é que se a empresa não buscar inovação, né, ela tende a ser aquela, né, mortas, né, tem que ser ágeis ou são mortas. Né. Então, é fundamental, é necessário. Né. Pode ir. Bom, enfim, né, falamos do contexto, agora o contexto regional. Né? Então, inovação e desenvolvimento, produção do conhecimento e sua incorporação de inovações tecnológicas são instrumentos cruciais para o desenvolvimento sustentável. Né? Pelo lado do desempenho econômico, isso se deve ao fato de que as inovações são o principal determinante ao aumento de produtividade e da geração de novas oportunidades de investimento. Eu acho que isso aí está claro, né, para todos nós. Né? E a questão da dimensão regional, né, ela é essencial por quê? Né? Porque ela tem que, para a gente ter uma dimensão regional, e é o que a gente está discutindo aqui, nesse encontro aqui em Rio das Ostras, né, tem que ter uma capacidade para desenvolver a capital humano, né, interagir, né, fazer a interação entre os agentes, realizar redes, né, em que a gente possa ter trocas de informações e relações. Quer dizer, o nosso trabalho aqui, né, da universidade, né, junto aos empresários, através da incubadora, né, junto ao município, né, e não só de Rio das Ostras, mas os vizinhos também, é que tentar estabelecer essas redes, né, com encontros planejados, começar a buscar essas sinergias entre os parceiros. Né. Então, sinergia associada ao compartilhamento de valores culturais e isso é fundamental, gente. Apoio estratégico da administração local nas áreas de educação, inovação e suporte. Quer dizer, a região ela tem que ter interesse, né, que isso aconteça. Tem que dar subsídio, fortalecer, né, ações concretas que envolvam as empresas e as universidades, as instituições, né, de ensino e pesquisa. Né. O desenvolvimento regional, né, ele passa por isso tudo. Né, a geração pode ocorrer tanto através de formas de mecanismos informais, quer dizer, um learning by doing ou um learning by interacting, né, atividades de P&D eventualmente formais, né, podem ser internas às empresas, né, e às universidades e centros de pesquisa. Né. Então, esse conceito de aprendizado coletivo, que é o que acho que a gente tem que colher, né, que é poder fazer essa interação da universidade com as empresas, né, é criar esse meio, né, inovador, né, que possibilite, né, que essas instituições possam contribuir para o desenvolvimento, né, tecnológico, social, né, sustentável da região. Né. Pode ir? Bom, como que isso se dá? A gente tem que ter, de alguma forma, uma robustez institucional. Né? E essa robustez, esse conceito de robustez institucional, né, que foi atribuído aí por Amin, né, e Trift, né, ela compreende fatores sociais e culturais que são indispensáveis, né, e também estão por trás do sucesso econômico de uma região. E que fatores são esses? Né? Tem que ter uma forte presença institucional. O que eu quis demonstrar até o momento é que, né, a UF, até pela característica dela, ela tem uma forte presença institucional, né, e que deve ser cada vez mais fortalecida. Né? Tem que ter altos níveis de interação entre as instituições locais, incluindo contatos, cooperação e intercâmbio de informação, que é o que nós buscamos fazer aqui. Né? Desenvolvimento de estruturas de nominação ou padrões de coalizão e o desenvolvimento de uma consciência mútua. Né? Ou seja, qual é o papel da UF nesse contexto, né, para a gente fechar o conceito, né, da nossa proposta aqui da mesa. Né? Primeiro, a UF tem todo o interesse em contribuir para o sucesso econômico de uma região, considerando os fatores sociais e culturais locais. Né? Eu acho que, não fosse isso, a UF não estaria tão espalhada, tão disseminada aqui, né, no Rio de Janeiro. Né? Niterói também, né, ela também é bastante espalhada. Né? Então, alguma coisa... Eu fiquei pensando que o comentário do Glauco, não sei exatamente por que a UF veio parar em Rio das Ostras, também não sei exatamente por que ela está lá em Itaperuna, em Pádua, não tenho ideia. Né? Mas eu acho que parte disso, certamente, é a vontade, né, dos professores, né, da sede. Os professores não
né, ou porque nasceram nessa região, né, e falaram assim, não, a UF tem que estar lá, eu tenho que voltar para a minha terra e contribuir de alguma forma. Não sei, né, acredito que seja isso, porque é o perfil da nossa instituição. Né, nossa instituição ela é bastante interiorizada, né, ela é uma instituição que é bastante atenta aos problemas, né, da região. Então, acho que provavelmente é por aí. Né. Bom, ser uma forte... Além disso, o papel da UF nesse contexto é porque é uma forte presença nos diversos municípios do Estado, que eu já comentei, tem um alto nível de interação entre instituições locais, incluindo contatos, cooperação, intercâmbios. Né? Quer dizer, eu estou fazendo um paralelo do que é necessário naquela questão, né, da argamassa institucional necessária para o desenvolvimento, né, tecnológico, né, e social da região. Né? Ter capacidade científica e tecnológica para apoiar o desenvolvimento local, que eu mostrei no início, né, qual é a capacidade que nós temos dentro da universidade. O que está faltando, né, que também, de alguma forma, o Antônio Cláudio comentou, é essa mudança de paradigma, a gente pensar nas pesquisas, né, que essas pesquisas não sejam apenas as pesquisas de base, mas sejam pesquisas que tenham uma aplicação direta e que sejam realmente utilizadas pela sociedade e pela indústria. Né. E ter interesse em desenvolver coalizões que visam o desenvolvimento regional. Então, acho que, de todas aquelas coisas que são pontuadas como necessárias, né, para ter esse apoio institucional para um desenvolvimento, né, científico, tecnológico, regional, social, econômico, sustentável, eu acho que a universidade ela consegue se enquadrar, a nossa universidade, né, consegue se enquadrar bastante bem. Né. Nesse sentido, né, qual é a nossa proposta de ação, e quer dizer, que é parte desse ciclo que a gente está aqui hoje, né, é a realização do ciclo de seminários sobre inovação, oportunidades e desafios, e que nós fizemos uma estratégia, né, em que a gente separou por regiões. Né. Então, essa proposta, né, que nós estamos vivenciando aqui, fora da sede, nossa primeira visita fora da sede, né, é para atingir o quê? Os municípios da região chamada Leste Fluminense. Né. Temos um conjunto, a gente está elencando, né, os principais polos da universidade, a gente não está indo em todos aqueles N municípios, né, mas a gente está elencando os principais como sendo catalisador para os municípios no entorno de cada uma dessas regiões. De que forma isso vai funcionar? Né, catalisando, né, através de, né, buscando, né, a discussão de áreas temáticas e, principalmente, entendendo a vocação local do município. Não adianta eu discutir, né, a inovação, a perspectiva do desenvolvimento regional de Rio das Ostras estando em Niterói. Muito menos discutir de Pádua estando em Niterói. Quer dizer, se todos vocês pudessem ir para Niterói para discutir lá, estava ótimo, mas eu sei que isso não é viável, então o que a gente está fazendo? Indo a esses polos para fazer essa discussão, identificar as vocações e trabalhar meios de fazer com que isso aconteça de fato. Né? Então, é um pouquinho esse é o nosso mapa, né, conceitual do ciclo. Né? Quer dizer, está aqui a Universidade Federal Fluminense, os polos que foram eleitos, né, e cada polo, né, tem a perspectiva, né, de disseminar e de discutir cada região do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o tema, né, pode ir, né, vai ser mais explorado, né, se eu não falei demais, né, porque o Rodolfo ainda tem que falar, né, vai ser mais explorado agora, né, às 5h30, né, quando a gente vai realizar essa oficina. Qual é a proposta da oficina? É fazer o que nós, semelhante ao que nós fizemos em Niterói, quando, né, só que aqui a gente não vai elencar 10 temas, ao contrário, esses temas vão surgir pela própria identificação, né, vocacional que os participantes da oficina apresentarem, né, no sentido de, olha, nossa vocação é essa, o que a gente pode apresentar, o que a gente pode trabalhar sinergicamente de forma a melhorar a região. Né? E, no final, né, hoje, no final da tarde, né, a gente vai apresentar a síntese desses resultados. Né? Eu gosto de fechar um pouquinho com essas duas frases, né, porque assim, é uma brincadeira com o nome da agência de inovação, que chama-se Agir, e aí eu ainda brinco muito que muita gente me pergunta, mas é agência de inovação, e o R? Né? Aí eu falo assim, olha, R eu deixo assim, a critério. Né? Vocês podem brincar com R, pode ser revolucionário, também pode ser reacionário, né? Pode ser radical, vocês escolham R, o que quiser. Mas o sentido do agir aqui, do R, é no verbo. Né? Então, na universidade, a geração do conhecimento é a base para as inovações, sendo, portanto, a base da agir, e aí, no trocadilho, né, agir de forma sustentável, estimulando e preservando a propriedade intelectual
espiritual, essa é a nossa missão. Então, agir tanto da agência quanto agir no verbo. Então, era isso que eu queria passar. Espero que eu não tenha assim sido repetitiva, né, nos diversos assuntos aqui, coisas talvez muito óbvias para muitos de vocês. Obrigada.